Olá, Cataventos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Catavento Cast, um produto em oferecimento ao Catavento Play. Isso mesmo, a gente mudou, agora é o Catavento Play que oferece esse produto aqui do Catavento Cast para vocês escutarem vários episódios sobre a psicologia, o universo da psicologia hospitalar. Hoje vocês vão sentir falta de uma pessoa ao meu lado, minha parceira Amanda. Ela não pôde estar aqui presente nesse episódio, mas vou estar convidando uma pessoa super importante para mim também, para falar de uma temática que é ainda mais importante para mim. Aquela temática que faz meus olhos brilharem, que as pessoas dizem que quando eu falo sobre ela, até muda aspectos do meu rosto, que eu me empolgo, que eu gesticulo mais, que é os cuidados paliativos. E para quem eu vou chamar, né, para poder falar sobre essa temática é a Isadora. Para quem não conhece, a Isadora ela vai se apresentar um pouquinho. Pode vir, Isa, para poder bater um papo comigo sobre os cuidados paliativos. Sejam bem-vindas ao Catavento Cast. Olá, olá, Thalia, Cataventers, né? Uma honra estar aqui com vocês hoje. Bom, eu sou Isadora, sou psicóloga, moro aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e hoje vim aí dividir um pouco dessa paixão também, né, com a Thalia, que é cuidados paliativos, que é estudar, trabalhar, dividir as experiências dentro dessa área que se torna cada vez mais urgente, né, mais importante, assim, para o nosso cuidado no geral. Para quem não conhece a Isa, ou para quem não teve algum contato comigo e Isa juntas, vão lá conferir a Finitude em Pauta, né? Que é um Instagram onde a gente fala sobre a finitude em pauta, o nome já diz. A gente tenta trazer, né, de forma mais leve e de forma no dia a dia para que as pessoas entrem em contato com a finitude, para que assim as pessoas vivam da melhor forma possível, né? Vivam de forma intencional. Então a gente divide esse projeto, então vamos lá dar uma Mesmo. conferida. Foi assim que a gente acabou, né, não se conhecendo, mas assim, a gente vai contar um pouquinho também de como a gente se conheceu, nossos mundos se cruzaram. Mas Isa, me conta um pouquinho assim, você disse que é psicóloga, né, mas assim, o que que fez você escolher a psicologia? E Uhum. como é que foi o seu percurso na psicologia? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, porque a gente tem muitos estudantes que nos acompanham aqui no Catavento, né? Então, as pessoas Sim. querem se inspirar, porque às vezes falam, eu sou estudante, o que que eu faço? Para onde eu vou? O que que é possível de fazer? Então, eu gosto que os profissionais falem um pouco da sua trajetória, porque assim a gente pode, os outros estudantes conseguem se inspirar, né, do que é possível, Sim. dos caminhos que dá para fazer, para que assim eles possam entender que são possíveis vários caminhos, porque vários profissionais já passaram por aqui. E mostra de que como Uhum. cada história é diferente uma da outra, e ainda assim pode chegar no mesmo destino de que se tornar psicólogo, né, dentro do cuidados paliativos ou psicólogo hospitalar. Sim. E a psicologia é tão ampla, né? Tão Sim. rica, tem tanta coisa para fazer. Mesmo quando você escolhe ir para uma área, se especializar em algo, você vai ver que sempre vai estar surgindo também algo ali. E eu acho isso incrível, né? Eu sou, assim, amo de paixão a nossa profissão. E da onde surgiu a psicologia na minha vida? Quando eu tinha uns 11 anos, eu tinha uma vizinha, na verdade, o pai dela era vizinho ali da minha mãe e ela se mudou para morar com o pai. E a gente se tornou super amigas. A gente sempre se via nas férias dela, quando ela ia para lá, mas aí ela ficou um tempo morando e a gente ficou super amigas. E ela é mais velha que eu e na época ela veio para cá para estudar. E ela fazia um curso de técnico de enfermagem. E tinha as apostilas, né, do curso e tal. E aí eu, muito curiosa que sou, peguei as apostilas dela lá para ver e encontrei a parte que falava de psicologia, que falava das tópicas de Freud. E eu fiquei assim, caramba, que coisa interessante isso, né? Eu achei o máximo. Você tinha quantos Esse anos? episódio aí, 11 anos, 11 anos. E aí eu achei aquilo o máximo. Provavelmente não entendi nada da forma que era para Uhum. entender, mas eu fiquei super curiosa. E comecei a perguntar para ela, né, o que que é psicologia, o que que faz? E aí ela me chamava de Ju, porque meu nome é Isadora Juliana, né? Daí ela falava, ai, Ju, eu acho que tem tudo a ver com você, psicologia, porque você gosta de dar conselho para as amigas, né? Gosta de ouvir, gosta de ler. E aí começou a surgir interesse nessa época. E aí, a partir disso,
Na escola, depois, uma figura muito importante foi um professor de filosofia, Carlos Eduardo, que a esposa dele era psicóloga. E aí eu compartilhei, né? Falei que eu queria ser psicóloga, porque aí depois dos 11 anos eu falei, não, então eu vou ser psicóloga, eu acho que é isso que eu quero. E aí foi passando por vários processos, né? E até eu conhecer esse professor na escola, e ele sempre me incentivava. Ele levava, na época ele levou um CD com todas as obras do Freud, tinha um CDzinho assim que ele gravou, e eu ficava lendo aqueles livros lá e achando que estava super entendendo, né? Enfim. E aí assim foi aumentando o interesse, aí ele me acompanhou até o ensino médio, esse professor, e foi quando então eu fiz o vestibular, né? Na época, foi o último vestibular pela Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, que foi em 2009, foi o vestibular de inverno. Foi bem, assim, difícil, porque eu estudei a vida toda numa escola pública, né? Uhum, E na época eu consegui bolsa para um cursinho que tinha aqui, e nesse curso ele distribuía bolsa para outras áreas específicas, porque o vestibular da UFMS, ele era pontuado a mais por áreas específicas. Então, uhum, língua portuguesa, né, área de humanas, língua portuguesa, história, na época espanhol, que era a língua estrangeira que eu escolhi, você tinha que pontuar muito mais para ter mais chance. Redação. E aí, nesse cursinho, eu consegui a bolsa para um curso de português e de literatura, que é de uma professora aqui do estado, que ela dava aula particular, que é a professora Isali, que também foi uma outra grande incentivadora, né? Então, eu fazia esse cursinho ali de literatura e língua portuguesa com ela. Foi onde eu super treinei redação, porque tinha muita atividade de redação. E foram, assim, meses, né? Acho que de março até junho, julho, que foi o vestibular. E peguei todas as provas lá de 99 até o último ano e resolvi as provas. E aí deu certo. Eu estava muito confiante, assim, que ia dar uhum. certo. Muita confiança, assim. E aí eu passei, e foi uma grande conquista para Imagino. mim, para minha família, né? É, a primeira, assim, da família a ter o ensino superior, então foi algo muito, muito bom, assim. E na graduação, né, eu comecei me interessando muito pela área de desenvolvimento humano, que é a área que também eu gosto até hoje, que eu me interesso até hoje. Mas, assim, cuidados paliativos, luto, tanatologia, nada disso é algo que foi explorado ao longo da graduação. Uhum, Eu acho que hoje em dia tem um pouco mais de abertura, né? O que também já é uma coisa boa, mas ainda a abertura que tem não é tanta. Mas quando eu fiz, não tinha abertura nenhuma. E eu fiz o estágio no hospital. Eu fiz mais de um ano de um estágio na UTI neonatal, mas não era um assunto muito explorado, sabe? Luto, uhum. cuidados paliativos. E eu ficava justamente na UTI neonatal com os bebês, assim, super em risco, né, ali. Então, não foi algo que surgiu na graduação de psicologia, né, o interesse. E surgiu depois. Uma- Interessante como os professores, né, que passam pela nossa vida, eles fazem, assim, diferença, né, assim, tem sempre algum professor que marca a nossa vida, né. Eu não tenho, assim, na lembrança de professores durante o ensino médio, mas, assim, na faculdade, com certeza, eu tenho uma professora que volta e meia eu trago ela, né, que foi ela que me incentivou e que ela me trouxe a psicologia hospitalar, né, que me fez, assim, despertar o olhar para psicologia hospitalar. E sou super grata, Roberto, né, então, assim, é, escolha seus professores, assim, para te chamar, para te incentivar, né? Assim, olha, professor, eu tô precisando de ajuda nisso, Sim, né? Eu quero aprender mais sobre isso. E professores gostam disso, professores gostam de alunos dedicados, de alunos que realmente são interessados, né? Então, assim, se tem um professor com a temática, assim, que dá aula sobre temáticas que você se interessa, corra atrás, né? Pede para ele dicas, uhum, sugestões, que eles super vão ser solistas para indicar. com certeza. E também, né, ali no percurso da faculdade também, aqueles professores que inspiram mesmo a gente, né? E na minha teve a minha professora, que foi minha orientadora,
de TCC e também no mestrado, que é a Inara, né? Então, o interesse especificamente pela psicologia hospitalar, ele surgiu depois, porque o meu objetivo era concurso público. E Hum, na época, eu estudava muito para concurso público da área jurídica, da área forense e da área da saúde. Então, eu estudava muito o SUS e as outras disciplinas da área, jurídica. E aí, em 2014, quando eu estava no último ano da faculdade, todo mundo, né, só prestando concurso ali para a área de psicologia. Eu era concursada do Estado no cargo de ensino médio, né, administrativo, e aí surgiu os concursos de psicologia. O último ano, vamos fazer tudo, né? uhum, Aí eu fiz do conselho para fiscal, eu ia fazer o da GPEM também daqui, da penitenciária, e aí eu fiz da psicologia hospitalar, que era para o hospital público aqui do MS, né? Hospital regional. E aí eu passei. E eu fiquei super feliz, né? Na época eu fiquei, eu não lembro agora se foi em terceiro, acho que foi em terceiro. Eram duas vagas, mas eu estava confiante que eles iam me chamar mais de duas, né? Porque é um hospital grande, eu sabia que só tinha uma psicóloga atuante lá. Então eu estava confiante que ia dar certo. E isso levou 4 anos para chegar à minha nomeação. nossa, misericórdia. A minha e a das outras colegas, né? Porque assim, Uhum, eles não chamaram imediatamente. E aí foi uma longa espera. é, Nesse período eu comecei a atender na clínica, eu fiz o meu mestrado, que também foi em psicologia, então eu aproveitei para ir fazendo outras coisas, né? uhum, E acabou que no fim das contas, apesar de ter demorado muito, foi um período muito bem direcionado para que eu desse conta de terminar o mestrado, porque uhum. no ano que me chamaram foi o ano que eu terminei o mestrado. Então, acho que se tivesse acontecido antes, ia ser tudo mais complicado. Aquela coisa, né? No fim das contas, cada vivência tem mesmo o seu tempo Sim. de ser dentro do nosso ciclo de vida, né? E aí foi uma baita alegria quando me chamaram, e nesse lugar que veio o encontro com cuidados paliativos, né? Uma semana antes de eu entrar em exercício lá no hospital, eu fiz um curso, porque aqui quase não tem curso assim de psicologia hospitalar presencial. Uhum, Antes, menos ainda, né? Que isso foi em 2018. E aí teve o curso, abri um curso que ia ser o dia inteiro, assim, um mini curso. Eu falei, poxa, eu vou fazer, né? Me familiarizar, tava super sim. empolgada. E aí eu fiquei o dia inteiro lá nesse curso e lá eu acabei conhecendo as colegas, assim, que era do hospital, elas estavam lá também. Uhum, E eu ouvi a palavra paliativo. E uhum. quando eu ouvi essa palavra lá na aula, todo mundo fez um, tipo, meu Deus, sabe? Tipo aquele que não se pode nomear. Foi tipo Aham, isso, assim. Eu fiquei, nossa, o que será que é isso? E aí já bateu a curiosidade, eu já anotei para ir pesquisar depois. E aí passou. Tipo, ninguém não explicaram ao certo o que que era aquilo, mas eu sabia que era algo que era muito sofrido, porque as pessoas ficaram muito, né, meio que abaladas, assim, tipo, sim. nossa, meu Deus, né? E aí, na primeira semana no hospital, eu fui direcionada para a equipe de cuidados paliativos, que tinha acabado de nascer, assim, lá no hospital, né? Fazia alguns meses. E aí eles precisavam de uma psicóloga. E eu que fui para lá. Então, foi bem nessa vivência que eu conheci E como é que foi pra na você? prática, né, E como é que profissional. foi pra você esse primeiro momento, né? Assim, você caiu de paraquedas nos cuidados paliativos, então você ainda não tinha exatamente o conhecimento. Você foi pesquisar na internet, né? E na E, internet a gente vê de tudo, né? Tanto coisas uhum, realmente corretas, como também coisas assim absurdas, né? Se você for no TikTok, sim, coloque no TikTok, coloque cuidados paliativos, que você vai ver uns absurdos, assim. Uns dias desses eu fiquei, misericórdia, eu não tô vendo essas coisas, não. Então, assim, como é que foi para você esse primeiro contato, principalmente com o formato de cuidados paliativos? A gente fala que a psicologia hospitalar é um trabalho em equipe, mas cuidados paliativos realmente é um trabalho em equipe, né? Então, assim, como é que foi para de você estar fato, nesse universo, né, de cuidados paliativos? sim. Então, né, fui direcionada lá para a equipe, não fazia ideia do que era,
sabia que era algo que parecia ser importante e difícil, Uhum. porque não tinha, né, profissional para ir para lá. Tanto é que eu fui direcionada assim que eu cheguei, aquela coisa, né, do mais novo, aí você vai ficando com o que tem disponível. Sim. E eu achei incrível o primeiro momento, assim, pelas pessoas, porque eu cheguei na equipe e eu tinha aquela visão, acho que a maioria de nós, né, e com algum respaldo também, não é à toa essa visão, principalmente do médico soberbo, né, ou que ele é o dono da Sim. equipe, e foi totalmente quebrado isso, assim, porque tinha muitas médicas na equipe, tinha enfermeiro, tinha assistente social, fisioterapeuta, TO, e assim, todo mundo com a troca de igual para igual, né? O médico querendo saber da atuação da psicóloga, querendo que você explicasse sobre a sua profissão. Então, eu achei incrível, assim. E a forma delas falarem dos pacientes, porque as reuniões passavam por todos os pacientes, então, mesmo que eu não atendia, eu conhecia, Uhum. né? E todos tinham aquele comprometimento, assim, de passar o que tinha sido feito, de fazer o planejamento em conjunto, de organizar ações que iam envolver não só a equipe, mas também a gestão do hospital. Em um desses casos, a gente conseguiu fazer um batismo de imersão no sétimo andar, né? Então, assim, mobilizou todo mundo ali. Então foi o primeiro contato foi muito bom. Eu fiquei assim, nossa, eu quero estar aqui. Tipo, essas pessoas Uhum. se importam, eu acho que eu estou no lugar certo, né? E aí disso, eu fui estudar e fiz uma pós, para conhecer um pouco mais, ver como que era. E as reuniões em equipe também sempre eram muito ricas. Nesse período pré-pandemia, estava muito bem estruturado, assim, o serviço ele tinha Uhum. nascido há pouco tempo, mas estava, acho que naquele gás todo, né? Sim. De um serviço que está começando, que estava dando certo, a gente tinha conseguido uma sala para a equipe ficar no andar, Gente, então uma aquele andar, sala é uma conquista, você ah, não tem ideia. no hospital, uma sala no hospital, vocês não têm Não ideia. tem Cada ideia. um tinha sua chave. Mas Nossa, então assim, imagina. eu queria trazer uma reflexão. Eu conheço Isa há Aham. muito tempo, desde a pandemia, há alguns anos já, e eu sei de como ela é super estudiosa e de como ela é super. é, se alguém entrega uma atividade para ela, ela vai se capacitar. Então eu sei que mesmo caindo de paraquedas no contexto que você não conhecia, você foi logo atrás se capacitar e estudar para poder fazer bem o seu trabalho. Mas eu queria que você falasse e que a gente Sim. refletisse aqui sobre quando a pessoa ela cai de paraquedas em uma área e que ela nunca teve experiência e às vezes vai fazer parte, né? Assim, às vezes ela não teve contato na faculdade, não pôde ter experiência enquanto estudante. E aí, quando é recém-formada, Uhum. ela vai entrar em um contexto de que ela não teve a oportunidade de ter experiência. E de como isso Uhum. é de uma tamanha responsabilidade, né? De que ela precisa refletir Uhum. sobre isso. É claro que no início vai surgir inseguranças, é claro que no início não dá para se cobrar de que saiba de tudo, né? Mas de quão Uhum. importante de que, beleza, eu estou entrando agora, vou conhecer como que funciona esse contexto, como funciona o serviço, quais são as regras desse serviço. Agora eu vou para os livros e vou para fazer cursos, vou fazer outras atividades. Porque, Uhum. como você falou, as pessoas começaram a te perguntar: e o psicólogo? O que é que faz? E se você não soubesse responder o que o psicólogo Sim, faz? Né? Então, eu queria que a gente refletisse da sim. importância da gente saber o nosso papel, e principalmente quando a gente está falando de uma Uhum. equipe, de que quando a gente fala em cuidados paliativos, a gente fala de uma equipe de que cada um precisa saber o papel do outro ali, principalmente para acionar, mas não só Sim. para acionar. Na ausência de um psicólogo na equipe, assim, momentaneamente, é preciso saber acolher emocionalmente, né? Então, assim, Uhum. eles têm um olhar diferente. A equipe de cuidados paliativos tem um olhar diferenciado. Então, por exemplo, na ausência momentaneamente ali da assistente social, eu preciso entender de questões de direitos, questões burocráticas, assim, do paciente, assim, de onde ele pode recorrer para conseguir fraldas, para conseguir cadeira de rodas, né? É claro, eu não vou Sim. saber todo o papel da assistente social e não vou fazer todo o papel dele ali.
Mas minimamente eu preciso conhecer, porque às vezes o Uhum. assistente social, por exemplo, adoeceu, não pôde estar presente no atendimento. Você precisa saber orientar se o paciente tiver aquela demanda. Então, por isso que a gente fala do no atendimento interdisciplinar, né? Então a gente sabe um pouquinho, né? Cada um no seu quadrado e cada um só foca no seu cuidado ali, não. Sim. É esse olhar interdisciplinar, né? Esse olhar mais amplo. Então, assim, as pessoas Uhum. precisam saber do nosso fazer. Então, a responsabilidade é grande quando a gente entra em um serviço. E a gente tá vendo, não sei se você tá escutando isso também, de que muitas pessoas estão fazendo de serviço, estão mostrando a psicologia hospitalar de forma errada e de que estão, assim, fazendo com que a gente perca a relevância, né, no contexto hospitalar. Porque, às Já é tão vezes, difícil, já né? é tão Ser difícil ser conquistado. valorizada, né, e tem profissionais que... A gente tá numa geração, tava refletindo sobre isso hoje, a gente tá numa geração de que eu vi no vídeo no YouTube, ou eu vi no TikTok, eu vi no Instagram, pronto, agora eu sei. Eu li ali rapidamente, agora eu sei. Uhum. Tudo Sabe? rápido, né? É rápido? Não, Uhum. gente, saber é na prática, e é muito estudos, né? Não é uma coisa rapidamente. Uhum. Então, o que que você, né, você naquele momento, né, você refletiu provavelmente sobre isso, da importância, da relevância de você estudar naquele momento, e o que que você traz de reflexão para as pessoas que são recém-formadas e que estão Sim. entrando, começando um trabalho, né, agora. Sim. É, realmente. Tanto é que, primeiro encontro lá, me perguntaram, tipo, você conhece? Você tem experiência nessa área? Eu, não, não conheço, não sei como que funciona, mas eu quero aprender, né? Eu tenho interesse em aprender. É, li algumas coisas por conta que eu ouvi essa palavra exatamente há uma semana antes, mas eu não sei como que funciona, né? Eu tinha acabado de entrar naquele lugar, não tinha prática enquanto psicólogo hospitalar, a não ser um estágio um pouco mais de um ano que eu fiz na faculdade. Então era tudo muito novo. O que tinha ali era a vontade de aprender, né? Eu estava Uhum, muito empolgada, assim, e eu sou uma pessoa muito empolgada com as coisas que eu gosto, sabe? Eu não desligo, eu quero fazer e tal, quero aprender. E aí, naquele momento, nas primeiras reuniões, que aí eu fui entendendo através da explicação dos outros, da equipe, né, das coisas que elas iam direcionando, livros que elas me emprestavam para eu conhecer, ó, cuidado paliativo vai por essa área, os nomes, né, na época, Ana Cláudia Quintana, elas iam me passando os nomes, Instituto Paliar, Quatro Estações, ó, esses lugares são os lugares que têm, né, que trabalham com isso. E na época era praticamente só esses, né? Hoje em dia a gente uhum, tem outros lugares, mas na época era muito restrito e não tinha isso do online. sim. Então era impossível para mim conseguir fazer um presencial que eu tinha que ir todo mês, por exemplo, para São Paulo, que Uhum. muitas de lá faziam, né? Enfim, e aí eu entendi que realmente a coisa era muito séria, porque era um serviço novo, cujo o delineamento, assim, né, de perfil de paciente eram pacientes em fim de vida, não era nem terminalidade, eram pacientes que já estavam mesmo no fim de vida ali mesmo, então, questão de poucos dias, poucas horas, às vezes chegava para a gente no dia que a pessoa já estava morrendo, então eu ia estar com os familiares dessas pessoas, né, e Uhum. aí eu fiquei, caraca, né, uma coisa muito séria, assim, eu tenho que estar muito preparada, não só tecnicamente, mas também emocionalmente. Porque como o perfil era, principalmente dos pacientes em fim de vida, era algo muito recorrente de você atender alguém que morria muito rápido, né? Mas esse perfil era por encaminhamentos tardios? Encaminhamentos tardios. E como era um serviço novo, né, a equipe, o hospital ainda estava conhecendo que tinha essa equipe. Entendi. Então acabava chegando tardiamente mesmo, assim. Depois isso foi mudando, né? Ampliou para ambulatório, para domicílio, depois o andar, principalmente onde a gente conseguiu a salinha, né? Que foi a maior conquista.
acabava ficando boa parte dos pacientes naquele andar, onde futuramente ia ter uma enfermaria, né? Então tinha muita coisa bem encaminhada, assim. E a partir disso eu entendi que era muito importante o que eu fazia. As primeiras experiências assim de atendimento a esses pacientes e aos familiares, elas foram bem impactantes também, porque eu fui percebendo ali na prática o quanto quem está morrendo, né, quem está se despedindo, está num momento muito vulnerável e especial. Uhum. A pessoa, ela quer, geralmente, né, reaver erros, ela quer confessar erros para você, ela quer passar a senha de banco, de cartão, né? Ela quer que você converse e garanta que a esposa vai ficar bem. Então, assim, eu percebi que o papel que eu tinha ali era muito importante, muito especial, porque tem muito cuidado, né, para esse início de vida, a gente fala, para o nascimento, mas tem pouco cuidado para o fim da vida, né, para a despedida. Claro que cuidado paliativo não é só isso, mas naquele momento o perfil Sim. era basicamente esses, né? Depois foi ampliando, assim. Puxando já o gancho, então, para quem tá caindo de paraquedas aqui e nunca escutou falando, vocês estão falando de cuidados paliativos, mas o que é cuidados paliativos? Então, o que é cuidados paliativos, assim, e qual é o cenário que a gente tá hoje no Brasil e por que as pessoas associam cuidados paliativos à morte, né? Então, fale um pouquinho sobre isso para que a gente possa destrinchar para quem é que tá conhecendo agora e para que a gente possa plantar a Uhum, sementinha aí dos cuidados paliativos nas pessoas. isso mesmo. Historicamente, e aí eu gosto de dar essa explicação, que assim, as pessoas não associam a morte à toa, assim como não associa pacientes oncológicos também à toa, né? Historicamente, na sua origem, era um cuidado destinado para fim de vida, para boa morte, né? Que tinha aquela separação entre os cuidados ativos, cuidado para cura, e o cuidado paliativo, que era o cuidado por fim de vida, para promover uma boa morte. Então, historicamente, existe essa origem que é algo que a gente vem buscando mudar há muitos anos também, Uhum. principalmente ali depois da definição da OMS, né, em 2002, que ampliou o cuidado paliativo para pacientes, não só em fim de vida, ou pacientes que não tinham mais possibilidade de cura, mas para pacientes que tivessem qualquer doença ameaçadora de vida, que não fosse também só pacientes oncológicos. Então, o cuidado paliativo essa integração de cuidados, né, interdisciplinar, multidisciplinar, que visa promover qualidade de vida para pessoas com doenças ameaçadoras de vida, e aí tem os grupos de doenças, no geral, doenças crônicas, progressivas, né? E aí entra oncológicas, as doenças neurodegenerativas e por aí vai. E que possivelmente essa pessoa ela vai viver uma vida com essa doença e possivelmente vai ser a evolução da doença que vai levar ela à morte. Então, o cuidado paliativo, ele vem com o objetivo de promover qualidade de vida para essas pessoas enquanto elas estão vivas, mas não só para elas, também para o familiar que acompanha, para o cuidador que acompanha, né, que muda toda ali a sua dinâmica. E esse cuidado se estende para um processo de luto após a morte dessa pessoa, não deixando de considerar já as perdas, né, e os lutos que ele vai tendo ao longo desse processo todo de adoecimento e de tratamento. Além disso, né, a gente fala que é uma abordagem holística, porque ela cuida da dor física, da dor emocional, psicológica, social, espiritual. Então, por isso que precisa ter vários profissionais especialistas, né, em áreas específicas, para que possa atender essa pessoa
na maior integridade possível, assim, da vida dela. E, consequentemente, esse processo de cuidar dela em vida, de trazer qualidade, de ajudar as reflexões sobre finitude, porque acaba aproximando desse assunto, né? Você sabe que todo mundo sabe que vai morrer, mas você ter uma doença que te dá um prognóstico, isso vai ficar muito mais na sua cabeça, né? Vai mexer muito mais com você, vai gerar muito mais reflexões. E aí, consequentemente, esse cuidado tende a propiciar também um bom cuidado no momento da morte, né? No fim de vida. A gente traz Basicamente é isso. A gente traz sobre a questão das doenças crônicas, porque a gente vai ver cada vez mais a população, né, tendo o diagnóstico de doenças crônicas, principalmente pelo envelhecimento da população, mas também o cuidados paliativos, né, pode ser aplicados em pacientes com doenças agudas, né? É claro que, a depender de alguns adoecimentos agudos, o paciente tem uma morte mais rápida ali, mas às vezes não, o paciente pode até realmente se recuperar e aí eu até gosto assim, de falar, às vezes pode receber, recebe até alta dos cuidados paliativos. Então, assim, né, o paciente Sim, teve risco de vida ali naquele momento, né, tá na UTI, vamos dizer assim, e aí se recuperou, tá super bem, não tem mais sequelas, não tem nada, não tem nem evidências de adoecimento. Pronto, ele sai dos cuidados paliativos. Eu gosto de ilustrar isso para mostrar que cuidados paliativos para quando tem uma doença que traz risco a essa vida, né? Quando não traz, pronto. sim. E Uhum. ele vem do movimento, os cuidados paliativos, porque a gente vem no cenário de que se cuidava só da questão física, né? Um modelo biomédico. Então, por isso existem os cuidados paliativos. Se os cuidados fossem holístico e integral desde o início, talvez não haveria necessidade, né, Uhum. de ter se criado esse movimento hospice, né, desde lá atrás. Então, a gente vem com esse cuidado, esse olhar para a pessoa que tem uma doença, e não para a doença, né? Então, é esse olhar mais Uhum. humanizado, é esse olhar, quem é essa pessoa que tem um diagnóstico, né? Quais são as mudanças que esse diagnóstico trouxe para a vida dela? Quais são as perdas que esse diagnóstico está trazendo e como é que isso está afetando fisicamente, né? Então, assim, às vezes é uma dor física, às vezes é um enjoo, às vezes é um mal-estar, uma indisposição, uma fadiga, às vezes é um sofrimento mais emocional mesmo, às vezes é um sofrimento existencial. Quem sou eu após esse adoecimento? Não consigo me reconhecer, perdi minha identidade, né? E Uhum. às vezes é um sofrimento social, porque eu não trabalho mais, então as questões financeiras estão difíceis, eu não estou recebendo auxílio, as pessoas estão se afastando de mim, meus amigos, meus colegas, né? Então, assim, a doença, ela afeta o sujeito como um todo, né? Então, a gente precisa ter esse olhar desse todo. Uhum. Exatamente. E é lindo, né, a gente pensar dessa forma, assim, é um cuidado muito bonito, muito humano, né? E que bom que tem ampliado. A gente sabe que ainda tem muita coisa para melhorar, né? Muito mesmo. Boa parte das pessoas que precisam de cuidados paliativos não recebem, né? Verdade. Mas é um Mas é privilégio. algo que está tá ampliando, E a gente sim. até, a podcast vai estar no YouTube, no Spotify, não tem ano, né? Eu esqueço disso às vezes no digital, vai estar eternamente aí. A gente está falando de 2024, né? A gente está falando de que em maio, a gente está agora em setembro, e em maio desse ano foi, né, divulgada políticas públicas dos cuidados paliativos, e a gente está com expectativas, assim, de Uhum. trazer muitas melhorias, né? De trazer assim de trazer novas mudanças, perspectivas voltado para cuidados paliativos, né? Então, o que você acredita que pode trazer assim de mudanças, Isas, com essas políticas públicas? Eu acredito de uma forma bem assim, passinhos, sabe? Eu acho que a mudança não vai acontecer toda agora, mas eu acredito que principalmente essa distribuição e formação de equipes, né, para cuidar dessas pessoas que precisam. Então, com a política pública, que vai ter uma verba, né, a ser destinada para a criação dessas equipes, para capacitação.
Então, eu acredito que com o tempo, conforme isso for sendo realmente disponibilizado e acontecendo, que vai ter mais possibilidade das pessoas terem acesso. Desde ali da base, que é o que a gente vê também através da política, né, das políticas públicas, que não é que tem que especializar mais pessoas. A gente não precisa necessariamente de mais especialistas, porque os especialistas em cuidados paliativos, eles vão cuidar no momento específico do cuidado paliativo, que é mais voltado realmente para o fim de vida, né? Para terminalidade e fim de vida. Mas a gente precisa realmente da base, então, de profissionais que, mesmo que não são paliativistas, que eles tenham a formação, o conhecimento, que eles saibam identificar, que eles saibam encaminhar, que eles saibam orientar essas pessoas, né? Até para elas saberem que é um direito, poucas pessoas sabem, até pelo preconceito, né? De, Sim. não, tipo, tá sendo encaminhada para o cuidado paliativo porque vai morrer, porque estão desistindo, né? Então, Uhum. eu acredito que com as políticas, né, com a política pública mais em evidência e tendo ali que, ó, isso aqui tem que acontecer, a gente vai fortalecer mais essa base, que é, acho que onde precisa chegar muito, né? Imagina lá na UBS a pessoa já ter acesso, Aos cuidados saber que paliativos existe cuidado básicos. paliativo, sabe? Saber que ela pode solicitar uma equipe. Então, essa é a minha fé, a minha torcida, assim, que fortaleça nessa base, sabe? Eu trabalho em um ambulatório de cuidados paliativos e todo mês a gente recebe um residente que é da medicina da família, né? E aí é super legal porque eles trabalham em unidade básica, né? E assim, é legal porque eles estão. E eles não têm pretensão em fazer cuidados paliativos, né? Em se especializar em cuidados paliativos. Mas eles ficam maravilhados com as possibilidades da atuação no cuidados paliativos, desse formato interdisciplinar, com os recursos que a gente utiliza, escalas, baralhos e as intervenções que a gente Uhum, faz. E eles querem aplicar isso. Nossa, dá para utilizar lá no meu trabalho. Vejo tudo isso que vocês estão vendo, né? Assim, eu vejo várias possibilidades. E a gente está feliz de alguma forma, a partir da observação deles, da nossa atuação, eles poderem replicar isso, né? Então, acho que isso é um começo, né? De, quem sabe, sim. mais hospitais, mais instituições, né? Oportunizarem, assim, residentes de aprender, de terem estágios, né? De participarem de equipe de cuidados Uhum, paliativos para vivenciar essa experiência, para que assim eles possam levar e replicar onde eles forem atuar, onde eles estão aprendendo. Eu acho que já é um começo também. Porque tem que começar realmente da base sim. mesmo, né? Ali desde a unidade básica. Então, esses cuidados eles possam ser continuados. Então, assim, o sonho nosso é de que paciente ele não se perca no caminho, né? Que a gente saiba do que aconteceu com ele Uhum, lá quando ele entrou na OBS, aí, uhum, quando ele foi para enfermaria, quando ele precisou ir no ambulatório, quando ele precisou ficar internado, que a gente tem essa história, que uhum, esses cuidados sejam continuados. Esse é um dos nossos grandes desejos dentro do contexto da saúde, de que não se perca, né, esses sim. cuidados. Então, eu acho que então, assim, a política mostra que a educação é a base, que a educação é Uhum, tudo, né? Então, assim, sim. e a gente está falando de uma instituição de educação, né? E isso é bacana, porque a educação vai fazer diferença na vida desses pacientes e faz diferença na vida enquanto profissionais, porque eu não sei vocês, né, mas assim, depois que eu estudei cuidados paliativos, trabalho com cuidados paliativos, eu não sou mais a mesma. E meu olhar diferenciado para a vida, né, enquanto Não, pessoa, enquanto total, profissional. E totalmente. eu vejo os benefícios dos cuidados paliativos dos pacientes, né? Para mim também, de olhar, de ter esse olhar mais amplo assim para minha vida e de como a gente pode ser multiplicadores, né? Então, assim, eu costumo Uhum, dizer, se você de alguma forma escutou sobre cuidados paliativos e sabe agora que são, você tem a responsabilidade de disseminar isso de forma correta. Porque sim, muitas uhum, pessoas ainda associam cuidados paliativos a fim de vida, porque a gente está num cenário ainda que os encaminhamentos são tardios. Eu mesmo recebo diversas vezes pacientes é, que já estão, né, em um processo, às vezes ativo de morte mesmo, ou em terminalidade, ou
que às vezes, eu como trabalho em ambulatório, o paciente está agendado. Quando a gente vai ligar porque faltou, o paciente faleceu, ou seja, não chega nem a ser atendido pela gente. Então, Uhum. há ainda Sim. muito essa questão de educar esses profissionais que encaminham para a gente da importância, da relevância do encaminhamento precoce, né? Do encaminhamento, não exatamente desde o dia, a gente, o ideal seria desde o recebimento do diagnóstico, mas a gente ainda não tem braço suficiente para isso, não temos equipe suficiente para atender todos os pacientes que alcançaria, mas quando houver necessidade, assim, há um sofrimento existencial, há sintomas de difícil controle, né? Há alguns critérios que a gente coloca, e às vezes cada instituição coloca alguns critérios ali que ela consegue abarcar, né? De que ela consegue dar conta ali dos pacientes que podem chegar. Eu tô falando do ambulatório que eu Uhum. atuo, é enorme, a gente atende mais de 300 pacientes por dia. A gente é uma equipe Uhum. de 4 pessoas. A gente não conseguiria atender um terço disso, né? Sim. Então, assim, é claro, a gente não conseguiria atender todas as pessoas, mas quando a gente coloca alguns critérios, a gente conseguiria ampliar mais esses cuidados, e a gente sabe a relevância e a importância desses cuidados. Mas, Uhum. quando a gente consegue até levar a educação para onde a gente trabalha, já é um começo, e isso vão replicando, porque outubro, a gente tá no momento de outubro, eu sei que provavelmente vocês não vão assistir no momento de outubro, mas a gente tá falando de outubro que a gente comemora o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. E geralmente esse Uhum. mês se faz bastante ações, né, Isa? E provavelmente Isa deve ter feito diversas Uhum. ações dentro da atuação Muito. dela. E isso é importante Uhum. porque ajuda a desmistificar o que são os cuidados paliativos, mostra, né, os mitos e verdades, ajuda aos profissionais que trabalham ali ao redor a entenderem, né, a relevância desse trabalho. Então, assim, a gente está querendo convocar você a conhecer um pouco da nossa atuação, mas também de você se interessar por essa área e a começar a estudar também, porque mesmo que Uhum. você não queira trabalhar em uma equipe de cuidados paliativos, você precisa saber sobre cuidados paliativos. Sim. Mesmo que não queira se especializar, né? Mas conhecer a base, saber identificar e caminhar no momento apropriado, né? No momento certo, você já tá contribuindo, né? Já está fazendo uma ação paliativa ali. Então é essencial, essencial. Sem contar esse caminho também de fazer com que as pessoas que não são da área da saúde, as pessoas leigas mesmo, do dia a dia, que elas conheçam, saiba que é direito, né? Uhum. Naquela ação que teve lá da frente paliativa, foi, né? Frente É, fez paliativa, paliativista. Uhum. ano passado, frente paliativista, teve, né? Todos os estados daqui, e aí eu participei no nosso estado, e eu achei super legal, porque assim, tinha cuidadores, Tinha. sabe? Familiares, e é tão incrível isso, e você vê a pessoa falando, olha, a gente precisa disso, né? Nós entendemos dessa forma, precisa. Então, de poder ouvir quem precisa, mas a pessoa só vai conseguir chegar nesse ponto se ela conhecer, se ela saber que Uhum. existe, né? Então, também é o nosso papel enquanto profissional, educar as pessoas que vão precisar no dia a dia desse serviço. E quando a gente fala no contexto de saúde, a gente fala que mesmo você não queira trabalhar, né, em uma equipe, se especializar, a gente fala de que na saúde você vai atender pacientes que em algum momento vai morrer. E você precisa saber Uhum. acolher esse sofrimento que vai surgir diante disso, né? Tanto do paciente quanto da família, e de como vai surgir também esse movimento na própria equipe, né? A gente também sofre diante desses Uhum. acontecimentos. Então, o cuidado paliativo nos ajuda também a entender um pouco melhor esse contato com a finitude, né? Esse contato de como eu posso cuidar nesse processo, dessa família, desse paciente. Então, por isso que a gente fala que mesmo que você não queira exatamente trabalhar diretamente, mas você precisa estudar porque vai te ajudar a manejar alguns casos que você vai atender algumas situações, né? E mesmo porque muitas Uhum. situações, em muitos cenários, não existe uma equipe de cuidados paliativos dentro de instituições ainda, né? É algo que a gente ainda está conquistando a passos lentos. A gente espera que agora com as políticas isso seja um pouco mais rápido, né? Que tenha pelo menos uma equipe mínima. E essa equipe mínima é composta por médico, psicólogo, assistente social e enfermeiro.
E pra gente é uma super conquista psicólogo estar dentro desse cenário, né? Então vamos valorizar isso, Sim, vamos nos capacitar e para te dizer que psicólogos, a gente precisa de vocês. A gente precisa de mais psicólogos. Existem poucos psicólogos especialistas. Existem poucos mesmo especialistas. uhum, E enquanto categoria, né, da psicologia, a gente está lutando aí para que a cuidados paliativos seja uma reconhecida, especialidade, né? né? Seja uma especialidade na psicologia Sim, também. A exatamente. psicologia paliativista, né? Venha, né? Tem aí. Eu, Sim. eu, eu E acredito venha, que a gente né? vai. Venha aí. Eu acredito que a gente consegue. A gente conseguia a psicologia hospitalar. A gente conseguia a psicologia. Eu acho que a psicologia paliativista também a gente vai conseguir. Coletivismo. Sim, Psicologia sim. paliativa. Também acredito. Acredito. Mas aí, conta pra gente, pra gente poder já encaminhando pro encerramento, assim, um caso que te marcou, Isa, né, dos cuidados paliativos, assim, que você Caso. se sentiu muito bem profissionalmente no sentido, eu consegui fazer o meu trabalho e aí e faz sentido pra mim ser paliativista. Sim. Nossa, tem tantos casos, tantos, mas eu vou contar um que ele, inclusive, ele foi divulgado já, né? Ele foi divulgado na época pela família também aqui, então acho que não vai ter também problema, assim, de falar sobre ele, que é o caso da Dona Ana. Dona Ana, a gente cuidou dela eu enquanto psicóloga, por mais de 2 anos. Ela tinha DPLC, né, a doença pulmonar obstrutiva crônica, e ela contribuiu para o crescimento do serviço de cuidados paliativos e do serviço de atenção domiciliar. Quando eu comecei a atender ela, e eu acompanhei ela até o fim de vida, eu fui no velório dela, depois eu fiz visita pós-óbito, depois teve entrevista com a família para o jornal daqui, porque o caso dela, ele foi tão marcante, assim, para a equipe no geral, né? Que ela ficou bastante tempo com a gente e nós conseguimos fazer muita coisa com ela. Então, a gente fez diretivas antecipadas de vontade, ela foi uma paciente que se permitiu muito ser cuidada, sabe? Então, quando ela chegou no ambulatório de psicologia, na época não tinha psicóloga no serviço de atenção domiciliar, porque somos poucas, né? A gente sabe que geralmente na instituição a gente se divide em vários setores. Tipo, você não atende dificilmente, tipo, você vai ser só a psicóloga dos cuidados paliativos. Isso aconteceu depois de muitos anos que eu fui conseguir ficar exclusiva para cuidados paliativos e atenção domiciliar, mas era tudo, tudo junto. Então, materno, infantil, pediatria, oncologia, cuidado paliativo, porque não somos muitas, né? E aí, na época, eu estava no ambulatório de psicologia, cuidados paliativos, e ela começou a passar lá por mim para uma demanda do serviço de atenção domiciliar, por conta de ansiedade, né? Eles estavam tentando fazer o desmame dela, do ventilador, e ela ficava muito ansiosa, e ela tinha condições clinicamente de tirar. E na época a gente entendeu que o que ela estava vivendo era uma questão mais relacionada ao emocional, ansiedade, ligada a um processo de luto, né, recente que ela estava vivendo da perda de um filho. Então começou assim. Nesse encontro inicial, chegou um momento que ela não podia mais se deslocar até o ambulatório e foi que com o movimento todo que a gente fez, a gente conseguiu com que disponibilizasse uma parte da minha carga horária para o serviço de atenção domiciliar. Então eu passei a acompanhar ela em casa. E nisso foram, né, 2 anos e pouquinho. E ela era uma pessoa que amava ler, então ela ficou 3 meses na UTI, e os períodos que ela estava consciente, ela leu muitos livros. Todas as vezes que eu ia visitar, ela estava lendo um livro e ela lia muitas biografias, ela gostava muito de ler biografias. E conforme ela foi, né, conforme a doença foi avançando, ela foi perdendo muitas funções, inclusive a de ler porque a vista dela foi ficando mais embaçada, né? Então chegou um momento que ela não conseguia mais ler. Ela fazia tapetinho assim no tear, daí ela perdeu o movimento, não conseguia, e ela ainda conseguia ler, depois não conseguia mais. E a gente viu assim, puxa, o que que a gente vai fazer
para manter ela um pouco mais ativa, para ela fazer ainda o que ela gosta. E aí, nesse processo todo, e ela tinha muito uma questão assim também de, eu não sei o que que eu contribuí para as pessoas, não sei qual que é o meu legado, não sei. E aí surgiu a ideia da gente construir em equipe, com a família e com ela, um livro autobiográfico, mas não necessariamente só por ela. Foi um livro de biografia escrito por todos nós. E ela Uhum. escreveu o último capítulo, né? O último texto do livro. E aí esse livro se tornou o livro Cartas para Ana. Então, familiares, a equipe, desde a equipe do primeiro hospital que ela ficou internada, a equipe do SAD do hospital, a família dela, amigos, então eles passaram a enviar cartas, manual mesmo, as cartas manuais, e eu comecei a ler essas cartas para ela. Então, todo fim de semana eu ia ver ela e lia as cartas, né? Eu continuei contando as histórias. Ela gostava de ler histórias, continuei contando histórias. E aí a gente construiu esse livro. E na época ela falava assim: Ó, Isadora, eu só vou morrer depois que você trazer esse livro. Você trata de trazer esse livro pronto para mim. E demorou muito para a gente conseguir arrumar o livro certinho, porque na época a gente estava tentando pelo setor de imprensa do hospital, aí tentaram com a universidade e não deu certo para catalogar tudo certinho. E aí chegou numa sexta-feira de manhã, uma das médicas foi visitar ela e voltou desesperada. Isa, corre com o livro da dona Ana, porque eu acho que ela não vai aguentar. Eu falei, não, a dona Ana tem que ver esse livro antes, né? E aí eu comecei a digitalizar, digitalizei todas as cartas mesmo, a gente fez ali o PDF bonitinho, fizemos uma junção entre paciente, equipe, família, junto com os princípios ali do SAD, né, do atendimento domiciliar. Então foi um trabalho muito incrível assim para nós, né? E inserimos uma última carta que faltava, que era do fisioterapeuta. E aí eu fui ler essa última carta para ela e entreguei o livro. O livrinho ficou simples, né, impresso ali. E aí nós fizemos isso, acho que na sexta tarde, né? A médica chegou sexta de manhã. Nós fizemos isso na sexta tarde. Quando foi na terça-feira, ela morreu, né? Então, assim, foi o tempo certinho. E ela foi muito em paz, assim, ela tinha feito diretivas e ela falava: Olha, eu quero que você deixe colado na primeira página do meu prontuário e quero que você chame a minha família aqui para eu falar com eles. Aí a gente chamou a filha e ela mostrando, né? Ó, as diretivas, eu quero assim, assim, assim. Então, foi uma paciente muito ativa, sabe, no próprio Uhum. processo dela. E esse é um caso que ficou inesquecível, assim, ficou marcadíssimo na vida. A família, depois também, o quanto foi importante esse processo todo para a família, de conseguir contar as lembranças, as histórias para ela, né? E ela lia as histórias, ela ia lembrando e falava: Nossa, é verdade, eu não lembrava disso, ou nem sabia que Fulano, que tinha ficado marcado isso na vida do Fulano, né? Então foi muito satisfatório, assim, foi muito gratificante mesmo a gente conseguir acompanhar todo esse processo dela. Acho que foi um caso ideal, se a gente for falar, né, desse Sim. acompanhamento todo, assim. Trouxe dignidade e trouxe legado, né? Construiu um legado ali. Sim, sim, e depois colocaram na página do hospital, a filha pediu também para que fosse divulgado, né? Que ela falava, ó, esse é o legado da minha mãe, eu quero que seja falado, que as pessoas conheçam. Aí o jornal local fez uma reportagem na época sobre esse trabalho, então foi incrível continuar lembrando da dona Ana, sabe? Depois, Uhum. assim. E o que que você deixaria, assim, gostaria de dizer para as pessoas que assistiram esse podcast, que de alguma forma tá ainda assim, não sei se eu quero conhecer, se eu quero, né, estudar sobre cuidados paliativos, não sei ainda qual área da psicologia hospitalar eu quero trabalhar, mas assim, o que que você diria para as pessoas, assim, como uma mensagem, assim, como uma inspiração para eles? Uma inspiração. Procure aquilo que
faça seu coração vibrar. Dinheiro é importante, claro, a gente precisa, né? Mas, principalmente na área hospitalar, a gente sabe que não é super garantia, né? Então, assim, procure por aquilo que faça seu coração vibrar, pelo bem que você pode fazer através da sua atuação, né? Estabeleça limites para você pela sua saúde, pelo seu autocuidado. Nós, PCs, profissionais da saúde, tendemos a ter, né? Eu lembro que eu tive uma psicóloga uma época que ela falava muito isso, esquema de autossacrifício, né? Então, assim, a gente tende a se doar demais e esquecer de se cuidar. Então, estabeleça esses limites para você, né? Às vezes você vai querer fazer muito uma coisa, mas talvez não esteja saudável, né? Não tenha pressa para se especializar no que faz sentido, né? Em relação a estudo, nunca pare, nunca pare, né? A gente sempre, sempre, sempre tem algo a aprender dentro da nossa própria área. Então, você nunca vai ser especialista o suficiente. Sempre vai ter que estar estudando, aprendendo, se colocando no lugar de humilde, porque quanto mais, assim, mais a gente aprende, né? Quando a gente sabe que acha tudo, né? Acha que sabe tudo, né? Que conhece tudo, não é bom. A gente se fecha ali. Então, continue estudando, tenha paciência com você, encontre algo que realmente faça sentido, que não seja só pela questão financeira, ou eu vou lá só para trabalhar e ir para minha casa. E Uhum. claro que eu estou falando tudo isso com base no que faz sentido para mim, né? Então, entenda, direcione o que faz sentido para você. Acho que é isso. Obrigada, Isa, por ter participado aqui desse podcast com a gente, por ter trazido bastante reflexões, por ter contado relatos, né, e por ter mostrado a importância dos cuidados paliativos. E eu espero que você que esteja aí assistindo ou escutando, que você desperte o interesse, né? A gente tem várias aulas também, né, dentro do Catavento, deve ter lives aqui também no YouTube, e vai ter outras atividades voltadas para cuidados paliativos também. Temos formação tanto multidisciplinar quanto de psicologia nos cuidados paliativos, então para quem tiver interesse em conhecer mais, é uma ótima oportunidade. E a gente espera você nos próximos episódios. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.